chama Estevão Camolese. E na época o Estevão era lá do Mato Grosso, acho que era, enfim, aquela região. E na época de grupo de jovens, a gente tinha muitos encontros em que o Estevão estava junto com a gente. E ele, sabe, era dinâmico, um cara bacana, falava muito bem. E uma época nós perguntamos para o Estevão a respeito disso, do jovem, como nós éramos grupos de jovem, né? A questão do jovem ir a um carnaval ou ir a uma boate, enfim, essas coisas, né? O jovem espírita, era um grupo de jovens espíritas, né? E eu tinha, assim, quase que certeza da resposta do Estevão, né? Mas a certeza que eu tinha era baseada na minha crença, naquilo que eu pensava, mas ele não respondeu de acordo com o que eu pensava. Eu tinha certeza que o Estevão ia falar que o jovem espírita deveria se abster, deveria não comparecer a esse tipo de festa, e sim fazer outras festas, né? Como realmente acontece muitas vezes, em encontro de jovens, passeios e tudo mais. Mas não foi isso que Estevão respondeu, não. Ele falou que o importante seria para o jovem espírita, ou o grande desafio para o jovem espírita, seria entrar numa festa espírita e sair espírita. E não, quando está lá dentro, abrir mão dos princípios, das coisas que ele já sabe, das coisas que ele sabe que é importante, que são importantes para o crescimento dele, para a evolução dele. E é lá dentro que está o arrastamento, lá dentro, não está ali na rua, ali na esquina. Então, às vezes, o jovem vai numa festa de carnaval ou num encontro com jovens, que não seja um encontro espírita, ele consegue ir lá, se divertir muito com os jovens, afinal de contas ele é jovem, né? E cá entre nós, né? Eu tenho 50, o Lúcio tem um pouquinho mais, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm um pouquinho mais ainda. Se nós olharmos lá para trás, nós participamos muito de festinhas e tudo mais, e em muitas delas nós nos comportamos muito bem e nos divertimos muito, e algumas outras talvez não. A culpa é da festa? A culpa é do local? Não. A culpa é de quem faz, né? De quem entra naquele arrastamento do local ali. Lógico, né? Existem alguns locais em que se deve evitar realmente, mas um jovem ou um espírito, estou falando do jovem porque era lá, né? Quando aconteceu isso comigo. Mas hoje a gente pode trazer para a nossa realidade daqui hoje. Eu posso ir numa festa, eu posso ir num carnaval? Posso, lógico que eu posso. O importante é que eu entre lá espírita não saia carregado ou alguma coisa parecida, né? E que a gente não faça nada que a gente vá se arrepender depois. Porque isso vem acontecendo com a gente, não só de agora, de muito antes, e talvez de outras vidas. Porque assim, vocês imaginam assim, nós estamos hoje em 2019. Quantas vezes nós já reencarnamos aqui no planeta depois de Jesus? Vou falar só de Jesus, mas os ensinamentos já vêm muito antes de Jesus, já vem lá de Moisés e tudo mais, né? Então, mas vamos pegar só de Jesus para cá. Quantas vezes nós já reencarnamos aqui nesse mundo, tendo conhecimento que Jesus trouxe para nós, daquilo que é importante para nós, e assim mesmo nós caímos, levantamos, e basta a gente olhar simplesmente para o nosso estágio evolutivo do momento, só isso. Então assim, a gente já tem contato com o cristianismo há centenas de anos, há milhares de anos, né? Que a gente tem contato com o cristianismo e a gente ainda continua errando, levantando. O importante é o quê? É a gente tentar cada vez mais, e não é buscar uma santidade que ainda não está em nós, ou agir de uma maneira que ainda não está em nós, mas vigiar e tentar fazer o melhor que está ao nosso alcance, porque às vezes a gente vacila até naquilo que está ao nosso alcance. Então, com relação a esses momentos, né, e com relação a todas essas pessoas que não estão encarnadas, né, todas as pessoas encarnadas que não estão aqui hoje, a gente abençoa elas, que elas possam estar se divertindo,
de uma maneira saudável, descansando, e que retornem amanhã em segurança nas rodovias do nosso estado, que está chovendo muito, né, no nosso estado, em outros estados, que eles retornem com segurança para suas casas, e que a partir de quarta-feira todo mundo consiga trabalhar feliz, alegre, descansado, recuperado, e que o nosso país siga adiante. Tem uma lição, eu gosto muito desse livrinho aqui, um livrinho muito simples, que chama-se Jesus no Lar. Jesus no Lar, um livro ótimo, justamente para fazer o culto do Evangelho no lar também. Mas eu já usei muito ele em algumas palestras que eu faço, né? Porque são passagens de Jesus, junto ali naqueles momentos em que ele estava junto com seus discípulos na casa de Simão. Final da tarde eles sempre faziam uma reunião ali, e Jesus, com a sabedoria que ele tinha, ele não estava lá para dar palestra, ele não estava lá para ensinar aquilo que ele achava que as pessoas precisavam, não. Primeiro, na sabedoria dele, ele ficava em silêncio, e ele deixava as pessoas que estavam ali presentes, os apóstolos, né, os familiares, né, não eram tantas pessoas assim, mas eles iam conversando, e mediante aquilo que eles conversavam, Jesus trazia um ensinamento, sabe? É para isso que às vezes eu faço a minha oração antes de fazer uma palestra, que a minha palestra não seja linda e maravilhosa, até porque eu não sou um palestrante desse nível, eu tenho uma autocrítica, mas que a minha palestra seja útil, e possa atingir o coração de algumas pessoas que estão aqui, mas em primeiro lugar o meu coração, né? Porque eu sei que eu ainda tenho muito para evoluir. Jesus fazia isso, ele ficava ali sentado ouvindo, e em determinado momento a palavra obviamente ia para ele, e aí ele pegava a palavra, e ele colocava muitas vezes a cerejinha do bolo lá, que era o que faltava para o pensamento das pessoas irem longe e trazer para si mesmo. Então ele conta, num determinado dia lá, que tinha um soberano, um rei, que tinha assim um império extremamente vasto, com florestas, com montanhas, com rios, mas muito, muito grande, que não dava nem para ter ideia de tão grande que era aquele império daquele soberano. E nesse império, muita gente morava, muita gente morava nesse império. E algumas pessoas, ou uma boa parte daquelas pessoas, não se perdiam do soberano, ou seja, quase que sempre que era possível, estavam em contato com ele de alguma forma, sempre estavam ali por perto, de vez em quando ia lá até o soberano, né, conversavam com o soberano, recebia novas orientações dele, para seguir a vida deles lá. A maioria deles sempre estava ali por perto, trabalhando no reino, trabalhando a terra, ajudando na evolução daquela terra ali assim, mas sempre perto do soberano, sem jamais se desligar dele. Mas tinham alguns que não eram assim, tinha alguns que eram um pouco rebelde, e que gostava da liberdade, e queria viver lá, perdido no mundo, ao seu bel prazer, fazendo aquilo que tinha vontade, na hora que tinha vontade, maltratava a natureza, né, matava os pássaros, os animais, as árvores, e viviam lá, soltos pelo mundo, lá sem sequer ir lá, tirar um momento para conversar um pouco com aquele soberano. Um desses rebeldes, ele tinha uma característica especial, mas que não era só dele. Muitos outros rebeldes também tinham essa característica, outros não, mas muitos tinham essa característica. Eles reconheciam a grandeza daquele soberano, mas ainda assim preferiam viver a vida deles distantes, e fazendo aquilo que eles bem entendiam. Às vezes, quando ele se fartava, matava um animal, ele depois parava, comia, se fartava, deitava-se na sombra da árvore assim, e falava: nossa, mas como esse rei é bom mesmo, né? Como esse rei é bom de cultivar todo esse reino aqui para mim, e eu ter essa comida para me fartar aqui agora. Então ele reconhecia, mas daí a pouco ele ia viver a vida dele, como ele sempre estava acostumado a fazer. Mas o tempo passa, né?
E para esse servo especial, que é o da história, que está lá nesse livro Jesus no Lar, no capítulo 37, o tempo foi passando, ele foi envelhecendo, foi arcando, as doenças foram chegando, a tristeza, o abandono, a solidão foi chegando, e ele resolveu que ele precisava de ajuda. Ele pegou e foi lá procurar o rei. Atravessou os campos, e quando ele atravessou os campos, ele viu os outros trabalhadores ali cultivando, aquele campo bonito, plantado, sabe, as pessoas trabalhando com amor e com afinco, e transformando aquele reino cada vez num reino mais bonito. Ele atravessou tudo aquilo e chegou lá para conversar com o soberano. Quando ele chegou lá, ele quis entrar. Eu vim aqui para conversar com o soberano. Aí o guarda virou para ele e falou: vai não. Não, mas como não? Ele não é o soberano que sabe, que manda em todos nós e reconhece, sabe que eu existo e tudo mais? Exatamente. Mas você não vai falar com ele não. Mas por que não? Não, porque agora ele tem o tempo dele tomado com aqueles outros servos dele lá que cultivam o reino, que ajudam e que trabalham. Faz o seguinte, disse o soldado: volta, refaz o teu caminho, muda a tua maneira de ser, se espelha nos teus irmãos, aí depois você volta aqui, e aí o soberano vai estar aqui para te atender. Aí o finzinho da história, que é o ensinamento de Jesus, vocês vão me permitir, eu vou ler aqui para ser fiel às palavras de Jesus. Então fala assim, o mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus, o homem válido e inteligente, que admite a existência do eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano. Poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Então, é um convite, essa lição, que esse livro é a Psicografia do Chico, é um convite à reflexão da nossa posição. Então, eu vim aqui hoje com esse papo rápido entre nós aqui, para a gente refletir exatamente aonde que nós estamos. Baseado em quê? Baseado no reino maravilhoso que nós recebemos de Deus e que está à nossa disposição, e que o soberano, como o soberano da história, está sempre ali, esperando que a gente faça duas coisas: cumpra o nosso dever perante tudo aquilo que nós recebemos e não nos afastemos dele. Veja, a lição não trata daqueles servos que nem reconhecem a grandeza, nem sabem, nem acreditam em Deus. Tem gente assim, né? Que nem acredita em Deus. Fala: não, Deus não existe. Bota ele lá na trincheira lá, né? Cercado pelo exército inimigo, você vai ver como ele passa a acreditar em Deus na mesma hora, né? Ai, meu Deus, me ajuda. Mas não é desses que ele está falando. Porque falar desses é fácil. Porque esses aí ainda estão ali no primeiro passo da caminhada. Mas ninguém se perde, nem esses. Mas não é desses que ele está tratando. Ele está tratando daqueles que já começaram a andar um pouco, e que já receberam ensinamento, e que sabem que Deus é bom, e que são capazes de olhar ao redor aí muitas vezes e falar: como Deus é maravilhoso. Mas, e depois disso? O que eles fazem? E o que eles fazem, que eu estou falando, eles podem ser nós, eles aí pode ser qualquer um de nós aqui, presentes. O que eu queria convidar a gente
para refletir um pouquinho nessa noite, é o que nós estamos fazendo desse tesouro que nós recebemos, e que não é a primeira vez que nós recebemos, mas que é um momento singular, é um momento importantíssimo para a nossa evolução, junto com a evolução desse mundo. E não vou falar agora de evolução planetária e tudo mais, porque acho que vocês já devem ter ouvido isso aqui em algumas palestras, né? Que é um momento singular, mas nós estamos aqui dentro do barco, nós estamos aqui dentro do barco encarnado, nós não estamos no plano espiritual, nós estamos aqui. Então, é um momento importantíssimo, talvez dos mais importantes da nossa existência, como espíritos. O que nós estamos fazendo daquilo que nós já recebemos? Porque assim, dificilmente algum palestrante vai chegar para vocês aqui e vai contar alguma novidade. Dificilmente. O que acontece às vezes quando o palestrante é muito bom, ele conta aquilo que a gente já sabe, de uma maneira mais profunda e que faz a gente refletir. Beleza, valeu, essa que é a intenção. Mas contar novidade mesmo a respeito do cristianismo ou do espiritismo, tem coisa que talvez a gente não saiba do espiritismo, a respeito de mecanismo de mediunidade e tudo mais, mas não é isso que vai determinar a nossa evolução. Não é saber isso ou não saber isso que vai determinar se a gente vai fazer parte do livrinho aqui ou não. Não é isso. O principal para a nossa evolução como espíritos, nós já sabemos. Nós já sabemos. Porque é pouca coisa. Se a gente pegar o ensinamento de Jesus Cristo, é muito pouco. É muito pouco. Mas é muito simples, não é que é pouco, é simples, extremamente profundo. E é só aquilo que a gente precisa. É só aquilo. Se a gente praticar o perdão, se a gente praticar o amor ao próximo, alguém nunca ouviu falar disso aqui no centro? Perdão, amor ao próximo, a lei de ação e reação, todos nós já ouvimos isso. Coisas extremamente simples, batidas, né? Batidas. A gente abre o evangelho para fazer o culto no lar, caiu lá a lição, fora da caridade não há salvação. Fala, meu Deus, faz 2 semanas que caiu isso, caiu de novo, fecha e abre de novo. Ué, será que nós estamos praticando aquilo lá que está caindo de novo para nós como lição abrida é ótimo, né? Aberta ao acaso? Se caiu mais uma vez, talvez seja porque a gente precisa aprofundar um pouco mais aquilo ali. Então assim, nessa encarnação nós estamos tendo uma bênção, e eu sou muito grato a isso, de ter o espiritismo na minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem o espiritismo. Então, a hora que chegar o momento de eu passar para o lado de lá, que eu vou bater um papo com a minha consciência, o que eu vou falar para a minha consciência? Porque assim, eu não vou passar por um tribunal, não tem tribunal, com um monte de espírito para me julgar, não tem isso não. Pega lá André Luiz, a gente vai ver que o que mais arrebenta o espírito, quando ele chega do lado de lá, é a consciência do dever não cumprido, principalmente aqueles que tinham condição de fazer mais e não fizeram. Aqueles que não tinham condição, não vão ser muito torturados, porque eles não tinham condição, às vezes não tinham conhecimento. Nós temos muito conhecimento. O espírita tem muito conhecimento, o evangélico tem muito conhecimento, o católico tem muito conhecimento. Nós já temos o conhecimento do caminho que a gente deve trilhar. A gente vem aqui no centro para refrescar a nossa memória daquilo que nós temos que fazer e que às vezes não estamos fazendo. Porque eu tenho certeza que vocês já ouviram palestras quase que repetidas. Quase repetidas. Assim, nossa, semana passada veio um palestrante e falou isso, essa semana veio outro palestrante e falou quase isso de novo. Né? Então, quer dizer, os temas se repetem. Mas, para que é isso? É para a gente refletir um pouco, voltar para dentro de nós e não achar que fulano de tal é que deveria estar aqui dentro ouvindo essa palestra, ou a minha esposa, ou meu marido, ou meu filho que está perdido na vida lá fora, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, quem está aqui dentro somos nós. Se Deus me trouxe até aqui hoje a convite do Lúcio, né, para bater esse papo aqui com vocês e refletir junto com vocês, é porque nós que estamos aqui, e talvez todos esses que não vieram hoje, talvez não precisassem ouvir isso hoje, mas nós precisamos. O que nós estamos fazendo daquilo que nós já recebemos, do tesouro que nós recebemos? Porque assim, nós temos uma visão às vezes muito focada naquilo que nos falta, porque é mais fácil eu reclamar por aquilo que eu não tenho,
do que admitir aquilo que eu já tenho e pensar no uso que eu estou fazendo daquilo. Então eu olho para aquilo que eu não tenho, que é o bem material, então, me falta isso, me falta um emprego, me falta aquilo outro. Então, mas e o que eu já tenho? O que eu tenho feito disso? Porque assim, a história mostra para nós, né, dentro do cristianismo, que os caras que fizeram muito não tinham quase nada. Por que Jesus não veio lá como era esperado na época, lá, né, como um grande rei e tudo mais? Porque senão ia ficar todo mundo falando, não, para ser bom, tem que ser igual Jesus, que nasceu lá como um rei e fez. Não, Jesus foi lá e deu exemplo de simplicidade. Primeiro, trabalhou, esteve entre nós e foi trabalhar. Então, se alguém não gosta de trabalhar, eu acho que tem que refletir no exemplo de Jesus. Eu nem preciso falar nada. Ele foi lá, como aprendeu o ofício igual ao pai dele, e trabalhou. Vocês pararam para pensar que talvez mais de 90% daquilo que Jesus deixou para nós, ele deixou em 3 anos. Ele ficou durante 30 anos encarnado, e todo o preparo da encarnação de Jesus está lá no livro Francisco de Assis, e está lá no livro no Brasil, Coração do Mundo, não, A Caminho da Luz. Está lá, todo o preparo do encarne de Jesus, tudo aquilo que Jesus já esteve aqui, mas lá no livro Francisco de Assis fala todo o preparo para ele poder vir aqui reencarnar, e ele veio com todo aquele preparo, um preparo que foi mais de 1000 anos, preparando a órbita do planeta, o mínimo da órbita do planeta, para que ele pudesse reencarnar aqui. Muitos espíritos foram retirados daqui, porque senão não dava condição, para que ele viesse, e aí ele veio, e ficou 30 anos, quase que como uma pessoa comum. Lógico, né? A gente sabe que teve alguns exemplos de quando ele era jovem e tudo mais, né? Mas não se tem muita coisa de Jesus até os 30 anos. Não se tem muita informação. E ele trabalhou. Ele foi lá carpinteiro junto com o pai dele. Aí dos 30 aos 33 anos foi que ele pegou a missão dele e deixou tudo aquilo que precisava. Então, é assim, eu espero, por exemplo, que cada um de nós que esteja aqui dentro hoje, viva pelo menos mais 3 anos. Porque se nós formos viver mais 3 anos, a gente já encaixa naquilo que Jesus fez. Ou seja, nós temos 3 anos para escrever uma nova história. É uma história igual a de Jesus? Não. A espiritualidade não espera isso de nós. A espiritualidade, que são aqueles espíritos que trabalham por Jesus aqui junto de nós, começando por aquele espírito protetor nosso, que está ali, muitas vezes, né, tentando nos intuir ao bem, a hora que a gente está querendo cair no erro e tudo mais, eles só querem que a gente faça o mínimo que tiver ao nosso alcance, porque às vezes a gente não faz nem o mínimo. Baseado no quê? Baseado naquilo que a gente já tem de conhecimento. Então eles não esperam grande evolução. Eles não esperam que eu me torne, ao invés do Paulo Sérgio, conhecido do Lúcio, que eu me torne um Paulo de Tarso. Não, porque isso não vai acontecer. Nessa encarnação não vai acontecer. Eu vou levar, acho que muitas outras para chegar ao nível de um espírito daquele. Espero chegar lá um dia. Mas eles não esperam que eu vá chegar, porque não existe esse salto na evolução. Fala, mas Paulo deu um salto, mas ele já era um espírito de grandes valores. De grandes valores. Ele só ajustou a rota. E quando Paulo, ou Saulo ainda, né, encontrou Jesus às portas de Damasco, que ele caiu no chão de joelhos, e que ele perguntou quem sois, né? Ele falou, eu sou Jesus, por que me persegues, né? Perguntou. E aí a única coisa que o Paulo falou para ele, falou assim, que quereis que eu faça? Houve uma transformação momentânea nele, caiu, que nem a gente costuma falar hoje em dia, caiu todas as fichas na cabeça dele naquela hora. Realmente, quem vai ler o livro Paulo Estevão lá, vai ver um livro grandioso, um exemplo não só religioso, mas um exemplo de vida, um exemplo motivador para qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós que está passando por um problema em casa, que está passando por um problema sentimental, que está passando por um problema no trabalho, aquele livro é um exemplo de motivação para a gente. A gente gasta às vezes dinheiro com outros livros bons também, mas aquele livro lá
é uma obra-prima. E ele só falou isso: que queres que eu faça? E dali para frente ele foi fazer, e levou um monte de lambada, mas tudo bem, ele estava preparado para assumir aquele caminho lá. A nossa reflexão de hoje é o seguinte: o que mais eu posso fazer perto daquilo que eu estou fazendo hoje? E o que mais é assim, viu gente? É assim, que mais um pouquinho que eu posso fazer para justificar tanta coisa boa que eu tenho recebido, tanta palestra que eu tenho assistido, tanto estudo que eu tenho vindo, tanto passe que eu tenho tomado, ou tanta missa que eu tenho ido, ou tanto culto que eu tenho ido. Porque a gente não pode guardar a pretensão de que só o espírita, porque senão a gente vai cair numa coisa que todo mundo fala: só o espírita está salvo. Não existe isso. Salvação é interior, pode ser aqui, pode ser ali, pode ser lá. Aqui é o caminho mais claro para nós, só que cobra responsabilidade, que é o que eu vim conversar, bater um papo para nós hoje aqui. O que eu estou fazendo? E essa pergunta eu estou fazendo para mim, mas eu peço que vocês façam para vocês mesmos. O que eu tenho feito mediante tudo que eu recebi? Dá para fazer mais alguma coisa? Será que, não, mas eu tenho feito algumas coisas, tá bom, mas será que aquilo que eu tenho feito versus aquilo que eu recebi, como é que está essa balança aí? Ou será que eu vou ficar dando desculpa até quando para não fazer nada? Ou quase nada? Ou muito pouco? Ou pouco? Porque assim, quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente dá desculpa. Quando a gente quer, a gente vai lá e faz. Para não fazer, a gente tem um monte de desculpa. Um monte. Geralmente baseado nos outros, nas outras pessoas, né? Nunca na nossa falta de vontade e tudo mais. Mas se a gente quiser, a gente vai lá e faz. Você vê, na lição, aqui no começo da lição, ele usa uma palavra, que talvez eu não tenha citado ela, na hora que eu contei a história, que ele fala assim, alguns deles nunca se perdiam naqueles servos que estavam em contato com ele. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. Então ele não está falando aqui que bom é só aquele cara que mora dentro do centro, ou mora dentro da igreja. Não é isso. Ele está falando que tem uns que são meio vacilantes de vez em quando. Talvez esse seja a maioria de nós. Mas que não abandona, não larga tudo e vai se perder no mundo lá fora. Porque é fácil, o mundo está aí ainda, tem muitos arrastamentos no mundo aí fora que ainda baseados nas nossas imperfeições nos desviam do caminho. Então ele não está pedindo santidade de ninguém. O Senhor da história, lógico, deu para perceber que na história o Senhor aí era Deus, né? O mundo que Ele criou é esse mundo que a gente vive aqui. Os criados dele quem são? Somos nós que estamos aqui dentro do centro ou nas igrejas aí fora, né? Ele não está pedindo de nós uma santidade que nós não temos ainda. Ele sabe que ainda tem muita imperfeição, mas Ele está pedindo só para a gente ser um pouquinho melhor, ajudar um pouquinho mais, olhar para o nosso lado, porque assim, a evolução nossa, e como espírita a gente sabe disso, obrigatoriamente passa por a gente olhar para o lado, e ver quem está do nosso lado, e ver o que a gente pode fazer pelo próximo. Isso é caridade? É caridade. Qual a definição, né? Se caridade é dar comida para quem mora na rua ou não, isso aí eu não vou entrar nesse mérito agora, mas assim, a pessoa que está do nosso lado, em qualquer momento, ela pode estar precisando da nossa ajuda, e às vezes a gente nem sequer está olhando para ela, ou sabe que ela está precisando e não quer se envolver no problema da outra pessoa, quando às vezes só o que ela está precisando é que a gente ouça, que a gente dê um abraço. Às vezes ela não está precisando nem de conselho, às vezes ela está só precisando desabafar. Eu já vi gente assim, né, que vai conversar com a outra pessoa, e fala, desabafa, né, estava aquela angústia no peito, aquela coisa ruim, e fala, o outro só ouve, né, só ouve, olha que acaba de falar, nossa, me dá aqui um abraço, esse papo nosso foi muito bom. Que papo? Não teve papo, né? Mas foi bom. Percebe? Só o fato da pessoa se dispor a ouvir a outra pessoa, e sem querer falar do seu próprio problema, porque é um desafio para a gente isso daí, né? É que nem conversa de mãe. Vocês já viram conversa de mãe?
Ah, é porque o meu filho faz isso, ele é tão inteligente. A outra, ao invés de ouvir e esperar ela terminar, não, já interrompe e já vai falar do filho dela também. Não, mas o meu também é isso, e mais aquilo, e mais aquilo outro, né? Não, deixa a pessoa falar. Às vezes, o que a pessoa está precisando só é desabafar. E tem muito isso no mundo. Tem muito. Será que isso não dá para a gente fazer? Se a gente puder ajudar, dar uma comida para um pobre, socorrer uma pessoa, putz, excelente, excelente. A gente está aprofundando mais ainda. Mas o que ele está pedindo são duas coisas: que a gente não se afaste do soberano, que a gente não deixe de vir aqui no centro, que se a gente puder fazer um estudo, não vamos fazer isso, não vamos deixar e se afastar totalmente. Lógico, vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance, mas não vamos nos afastar, porque o soberano está só esperando. A gente faz a nossa partezinha lá, fez a nossa partezinha, e veio até ele falou: opa, vai lá fulano, ó, agora você faz isso, aquilo outro, e vai levando tua vidinha aí, ó, você está no caminho certo. É só isso, é bem pouquinho que ele espera da gente, é bem pouquinho. Então assim, o que nós estamos fazendo hoje, de pouquinho? Ou nós não estamos fazendo nada? Quantas palestras eu já assisti? E o que eu comecei a fazer para o mundo, para o próximo e para a minha mudança interior? Isso é chato. Tem palestras que são mais engraçadas, que a pessoa conta, eu não sou engraçado. Se eu for contar uma piada aqui para vocês, eu acabo com a piada. A piada, por melhor que seja a piada, eu acabo com ela. Então eu não me ponho a fazer. Já teve palestra que eu tentei fazer piada, não deu certo, ficou horrível. E aí uma piada mal contada, né, é pior do que você não contar nada. Então eu prefiro não contar piada. Isso é só para a gente, talvez, se mexer um pouco na cadeira e pensar, olhando para dentro de nós. Poxa vida, quando é que eu vou começar a fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer? Quando é que eu vou mexer na minha ferida? Não os outros. Eu não preciso mexer na ferida do próximo, porque cada um é responsável por curar a sua própria ferida. Eu não vou curar a ferida de outra pessoa. E às vezes é isso que eu faço. Às vezes eu pego todo aquele meu conhecimento, que eu já sei, que eu ouvi na palestra, que eu li no livro, e vou cutucar a ferida do outro. Mas que coisa chata isso! Porque hoje a palestra falou lá sobre tal coisa e tal, e já dá aquela, né, aquela coisa na pessoa, principalmente se a pessoa não vem no centro. Essa não vai vir nunca, provavelmente não vai vir nunca, porque fala, ele fica usando lá para mim, por que ele não se melhora em vez de ficar falando para mim? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu momento na evolução. Então não adianta a gente querer forçar os outros a evoluir, cada um vai evoluir no seu próprio momento, com as suas próprias dores. Agora nós estamos aqui dentro, então nós temos que olhar um pouquinho para dentro de nós. O que eu preciso melhorar, que eu não estou me esforçando o suficiente para melhorar? E assim, a gente pode fazer até um exercício aqui, né? Um exercício de pensamento. Se a gente tivesse que pensar em duas coisas importantes, só duas coisas, duas coisas importantes que eu preciso mudar na minha vida, que vão me dar uma evolução. Duas coisas importantes que eu preciso mudar na minha vida, e que vai, a hora que eu olhar para mim mesmo, eu vou falar assim, poxa, eu estou orgulhoso de mim, eu estou evoluindo. Quais são as duas coisas mais importantes que eu preciso melhorar? Eu preciso ser mais paciente, eu preciso ouvir mais tal pessoa, eu preciso perdoar tal pessoa. E quanto mais objetivo for esse pensamento nosso, mais fácil da gente realizar. Porque se for muito amplo, eu preciso ser paciente. Quase todo mundo, quando eu falei assim, eu preciso ser paciente, quase todo mundo aqui deve ter falado, eu preciso ser paciente. Mas assim, em qual momento eu demonstro mais a minha impaciência? Com qual pessoa eu demonstro mais a minha impaciência? É com fulano, é com meu marido, é com a minha esposa, é com meu filho, é com meu pai que está idoso, é com a minha mãe que está idosa. Com quem é a pessoa? Se é impaciência, qual é o pior, onde que eu mais falho, que depois eu chego na palestra, aí vem um palestrante lá encher de novo, falar assim, não, porque a gente precisa ter o espiritismo, fala que a gente tem que ter paciência. Falo, de novo paciência, é onde eu mais falho. Então se é impaciência, é impaciência. Então assim, de maneira bem objetiva, duas coisas que a gente precisa melhorar na vida,
de cada um de nós, só duas, e que vai falar assim: se eu melhorar esse orgulho que eu tenho de não baixar a cabeça e falar, se eu não pedir perdão para aquela pessoa, ou se eu não perdoar aquela outra pessoa lá, isso aí está atrasando a minha vida e está mostrando que eu sou um espiritinho que está amarrado ainda e não estou conseguindo crescer, perante o tanto de palestra que eu já ouvi falando que eu tenho que perdoar. Quantos palestrantes já vieram aqui para vocês e falaram assim: é importante a gente perdoar o próximo? Quase toda semana alguém deve falar isso, em algum momento da palestra. Por quê? Porque é importante isso. Então, se é importante isso, se eu estou falhando nisso, pode ser uma das duas coisas que eu tenho que fazer. Então, se eu conseguir elencar duas coisas importantes que eu tenho que fazer e que eu não estou fazendo, eu vou escolher uma delas para trabalhar, só uma delas para trabalhar. Não escolhe as duas não, que às vezes as duas é muito por enquanto. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquela que quando eu penso nela, me dá um frio na boca do estômago. Pensar em pedir perdão para aquela pessoa, me dá um negócio aqui na barriga, me dá um trem ruim assim, opa, deu um trem ruim é porque aí está pegando, talvez seja esse o caminho. Não, quando eu penso nas coisas que aquela pessoa faz para mim, e que eu acabo explodindo, e que eu não tenho paciência com ela, e eu ter que engolir aquilo que ela faz, compreendendo que aquele é o momento dela, isso me dá um negócio aqui na barriga. Então, se é essa impaciência, essa talvez seja a mais importante. Então nós vamos escolher só a mais importante, e trabalhar em cima dela. Talvez seja um trabalho diário. Pedir perdão, olha gente, quase toda palestra minha eu falo sobre pedir perdão, quase toda palestra, porque pedir perdão é um negócio extremamente simples. Pedir perdão é muito simples, só que não é fácil, que nem tudo que é simples é fácil. Pedir perdão é simples. Eu chego para a pessoa e falo assim: eu errei, me perdoa, por favor, eu errei, eu fiz um absurdo quando eu fiz aquilo, eu errei, me perdoa. É só isso. Não tem uma fórmula, não tem, não tem um preparo, não tem um estudo para pedir perdão. Não existe isso. É só chegar lá e pedir perdão para a pessoa. É simples, só que não é fácil de fazer. Porque se fosse fácil, a gente já tinha feito. Mas a gente não fez. E é aí que está a evolução. E a hora que eu penso em pedir perdão para a pessoa, em vez de pedir perdão para a pessoa, eu vou pintar aquela parede lá do fundo de casa, que está feia, faz tempo eu pego, em vez de eu ir lá pedir perdão para a pessoa, eu falo: não, mas eu preciso pintar aquela parede, e vou pintar a parede, e o perdão eu deixo para outro momento. Vai pintar a parede? Vai, mas primeiro vai pedir o perdão. A parede já está suja faz tempo, e a alma nossa está mais suja ainda por essa falta de perdão, de pedir perdão talvez, né? Ou de perdoar uma determinada pessoa, que às vezes perdoar também é muito difícil dependendo do que foi feito para nós, mas ali é que está a nossa evolução. E se a gente trabalhar só essa coisa, a mais importante, a hora que a gente conseguir virar essa página e tirar aquele peso dos nossos ombros, porque às vezes é um peso que está difícil de carregar, mas a gente continua sofrendo, um passo para frente, 2 passos para trás, um passo para frente, 2 passos para trás. Por quê? Porque a gente só não faz aquilo que tem que fazer, porque é simples, mas não é fácil. Então a gente vai lá e resolve isso daí, marca data, se for preciso. Pedir perdão dá para marcar data, ser paciente, dá para marcar data para começar, né? Começa quando? Se for importante, começa quando? Semana que vem? Não, se for importante, começa amanhã. Dá para pedir perdão hoje ainda? Se der, essa pessoa, se não der, é amanhã, ou é a primeira oportunidade eu vou fazer, porque senão entra na protelação, e daqui a pouco nós estamos aqui de novo, ouvindo outro palestrante falando isso, e aí a gente vai chegar um dia, e que a gente vai passar por lá de lá, porque esse dia vai chegar, não sei se vocês sabem disso, nós vamos morrer, espírita morre também, morre o corpo, né? E o pior é isso, que morre o corpo, o espírito continua, e a gente vai chegar do lado de lá e falar assim: e agora você está lascado aqui de novo, Paulo Sérgio.
E você está lascado de novo porque você não teve a humildade de ir lá e pedir perdão pelo teu erro. Com a cara de égua, sabe? E aí começar tudo de novo, tudo do zero, esperar, implorar uma oportunidade, e papapá, e começar a nascer de novo. Imagina tudo de novo, gente, nascer de novo, aí vem com a pessoa de novo, aí vai se estrupiar junto com a pessoa de novo. Não, vai lá, resolve já isso, resolve já. Se é ter paciência com a pessoa, tenta sempre lembrar que a pessoa está no momento dela. E se a gente tem um entendimento que é importante ter paciência com a pessoa, nós temos um entendimento, talvez ela não tenha. Talvez ela não tenha esse entendimento. Então, a gente tem que fazer. E quando a gente vencer a mais importante das duas, vencer a mais importante. Qual passa a ser a mais importante? A que era em segundo lugar. Aí a gente vai trabalhar ela. E depois a gente coloca mais uma outra aí, e assim a gente vai evoluindo. Evolução, pessoal, é passo a passo. Passo a passo. Porém, precisa ser constante. Constantemente é importante a gente olhar para dentro de nós e ver se nós não estamos muito acomodados, onde que eu posso melhorar, onde que eu tenho errado, porque a gente erra, e vamos continuar errando ainda bastante, mas começa a ser inteligente quando a gente para, reflete, chega na condição, vê que realmente errou e vai lá e conserta. E depois erra de novo e depois conserta de novo, e vai indo, até que vai chegar uma hora que a gente vai errar menos, e cada vez menos, e aí a gente começa a ter uma vida mais feliz, que é isso que a gente quer, é só isso que a gente quer ser feliz, a gente não quer muita coisa, a gente quer ser só feliz. Se perguntar para a pessoa assim, o que você quer? Não, eu não quero, eu quero dinheiro. Fala, mas você quer dinheiro para quê? Eu quero dinheiro para não sei o quê, para comprar não sei o quê. Mas no fundo, lá no finalzinho das coisas, ela quer aquele dinheiro para comprar isso, para ter aquilo, para ser feliz. Para ser feliz. Talvez, não sei se esse seja o melhor caminho, mas a gente limpar aquilo de ruim que tem aqui dentro, esse é um caminho importante para nós. Esse é um caminho importante. Então a reflexão da história de hoje é essa daí. Que tipo de servo nós somos? Aquele servo que está plantando, que está cuidando, que está colhendo, e que de vez em quando está lá perto do soberano, lá para ajustar as coisas, ouvir uma palestra, fazer um estudo, ler um livro, e receber uma boa intuição, e seguir na nossa vidinha, né? É esse tipo? Ou nós somos aquele tipo que, não, eu estou no mundo a passeio, eu estou aqui, não gosto de responsabilidade, não quero saber de nada. Assim, lá no livro Paulo e Estevão, para encerrar, tem uma passagem lá, que o Paulo e o Barnabé estão fazendo uma excursão. Se alguém já leu o livro, talvez vai lembrar disso. E o Barnabé convidou o sobrinho dele para ir junto, o João Marcos, para fazer. E o Paulo falou para o Barnabé, esse rapaz não vai dar conta. Lógico que o Paulo não falou desse jeito que eu estou falando aqui, né? Ele falou de um jeito mais estilo Paulo de Tarso. Falou, esse menino não vai dar conta. Não, mas eu prometi para a mãe dele, vou levar. Bom, enfim, levou. E foi e começou as dificuldades, as lambadas, né? A lambada, porque era só lambada. A vidinha que a gente tem aqui como cristão é molezinha. O que os caras passavam lá atrás, era duro, hein, de aguentar. E aí começou aquela coisa, o rapaz começou a sentir, chegou uma hora que ele chegou para o tio e falou, não dá mais, eu vou embora, não estou aguentando isso aqui. Aí o Barnabé foi lá, falou para o Paulo ficou muito triste, o Paulo era um espírito enérgico, e pegou, abraçou o rapaz, e falou assim para ele, falou, olha, todos nós, aliás ele falou para o Barnabé, depois que o rapaz saiu de perto, falou para o Barnabé, falou, olha, todos nós teremos que chegar, porém aqueles que se desviarem do caminho também terão que chegar, só que por conta própria. Então, se com Deus no nosso caminho, se com Jesus, que é o grande mestre das nossas vidas, no nosso caminho, a coisa às vezes não é fácil, sem eles é muito mais difícil. A gente vai chegar também, mas vai levar tanta lambada, vai doer tanto, e eu sinceramente, eu não sei vocês, eu não gosto de sofrer, eu não gosto. Eu sei que às vezes eu preciso, mas eu não gosto, eu preciso por culpa minha, mas eu não gosto. Eu preciso aprender e tentar errar cada vez menos para sofrer cada vez menos, porque dói muito. Então está nas nossas mãos, o conhecimento para isso nós já temos. Eu não falei nenhuma novidade para vocês hoje aqui, só botei a nossa cabecinha para pensar no que a gente pode fazer de melhor.
e que Jesus seja realmente esse cara que a gente reconhece a grandeza dele, e mais do que isso, que ele reconheça em nós um espírito que está se esforçando a cada dia, para fazer um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Que nós tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. Obrigado, Lúcio, e até logo.